seja, o cara vai fazendo cagada em cima de cagada, né? Uma vez que ele se declara impedido, qualquer decisão que ele tenha dado anteriormente é imediatamente tornada sem efeito. Ele foi ficando e só fazendo merda em cima de merda. Desculpem o linguajar, mas enfim. Essa é a palavra para designar o que ele está fazendo com o direito brasileiro. Ele só faz merda. Tá muito bom. E tá difícil de sustentar. Ele ficou pesado. Ele ficou pesado. Ele não soube usar o brinquedinho. O Xandão está com seus dias contados? Vá no comentário se você acha que sim, ele já está com dias contados, coloca sim. Se você acha que não, ainda não chegou essa hora, então coloca que não. O que a realidade é uma. O Alexandre de Moraes, nesses últimos 30 dias, ele recuou 2 vezes. Foram 2 recuos que deixou a gente de boca aberta. Peraí, Alexandre de Moraes recuando? Alexandre de Moraes prendeu 2 pessoas que ele não tinha nenhum poder para prendê-lo, porque não é ele não é a polícia que prende. Então, Alexandre de Moraes prendeu 2 pessoas e depois ele se colocou impedido de julgar o caso das 2 pessoas que ele tinha prendido. Uma coisa assim muito maluca, né? E agora, essa semana, o Alexandre de Moraes, ele descensurou o que ele tinha censurado. Ou seja, as 2 vezes que o Alexandre de Moraes recua. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no canal, dê o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com todos os seus amigos, porque começou agora os 22 minutos com o Fábio. Todos os dias 6 da manhã, nós temos um vídeo de 22 minutos para explicar para você essa situação tão complexa no nosso querido Brasil. Se você quiser ajudar, ajude-nos com Pix, com Superchat, compartilhando com seus amigos, tornando-se membro do canal. Estamos aí na luta para chegar a 1000 membros. Tá faltando você, hein? Tira o Siri do bolso e torne-se membros. Nós vamos fazer uma análise junto com a juíza Ludmila. Nós vamos analisar as análises dela. Ela é sensacional, né? E tem muita coisa, não sei se quanto tempo que você segue meu canal, mas tem muita coisa que eu venho falando, que ela vem falando exatamente a mesma coisa. Isso é muito bom da gente ver uma juíza falar a mesma coisa que a gente vai falando, né? Eu não tenho nenhum, não sou formado em leis, não sou nenhum jurista, mas a gente lê e a gente faz as nossas análises e vem a juíza e fala mais ou menos aquilo que a gente fala também. Muito interessante. Vamos lá. O Alexandre de Moraes talvez esteja se excedendo, né? Sabe aquele pisando em ovos? Ela começa aqui, pessoal. Esse Ela começa explicando como a mídia, do nada, porque quando o Moraes ia para cima do presidente Bolsonaro, a mídia ficava quietinha. Quando o Moraes derrubou o Terça Livre, a grande mídia ficou quietinha. Quando ele derrubou perfis de direita, a mídia ficou quietinha. E pouco a pouco, a mídia começou a falar do Moraes. Pouquinho, até hoje, aonde estão quebrando o pau. Mas para chegar a esse ponto, demorou bastante. Vamos lá. Já vem acontecendo, já pelo menos desde 2020, início de 2023, isso já começou a acontecer. Exatamente. E eu fiz aí a linha do tempo, vejam alguns vídeos anteriores a esse. Eu fiz a linha do tempo mostrando essas pequenas puladas de barco, essas pequenas traulitadas que esses veículos foram dando no Moraes de um ano para cá. Tudo inicialmente muito discreto, pisando em ovos, muito respeitosamente, muito educadamente, né? Com data máxima vênia, ministro, isso não está correto, sabe aquela... querendo meter o cacete, mas cheio de dedos? Era assim que estava. Aí já no final do ano passado, a palavra censura já começou a aparecer. Exatamente. Nesses editoriais. Depois vocês peguem aí na linha do tempo. Quando veio o fenômeno Elon Musk, aí parece que os ratos realmente começaram a pular do barco. Tipo, opa, pô, eu não vou ficar nessa canoa furada aqui, não. Eu vou me pirulitar. E começaram a realmente fazer matérias bem... Uma coisa que eu venho falando para vocês e tem algum tempo, né? Não sei se você tem prestado atenção, mas quando nós, brasileiros, no Brasil, e o meu público é vocês que estão no Brasil, nós falávamos e mostrávamos as coisas erradas que nós víamos do Alexandre de Moraes, a grande mídia ficava quieta.
Mas quando isso veio dos Estados Unidos, sempre quando os Estados Unidos mostram alguma coisa errada ao Alexandre de Moraes, a grande mídia vai e fala. É o que ela está falando aqui também sobre isso. Explícitas, bem mais explícitas. E tem poucas semanas, o Moraes deu o primeiro recuo, pelo menos que eu me lembre. Ele recuou naquela decisão que ele deu inicialmente contra aquelas pessoas que supostamente teriam ameaçado a família dele. Lembra que teve uma conversa de que familiares do Moraes, filhos, não sei exatamente, não lembro, filhos talvez estavam sendo ameaçados por 2 caras, e o próprio Moraes decretou a prisão dos caras. Quer dizer, o Moraes era ali uma pessoa diretamente interessada, não era vítima direta, mas era uma vítima indireta, por ser parente, né, por ser pai das pessoas ameaçadas. Então, obviamente que ele não podia dar nenhuma decisão ali. Mas ele deu. E os veículos de comunicação sentaram o cacete. Como vocês lembram, sentaram o cacete. Não teve passação. Ninguém passou pano para o Alexandre de Moraes naquela decisão. Nem a Globo News, nem a Daniela Lima, nem o Otávio Guedes. Ninguém passou pano para o Moraes. E vocês lembram o que o Moraes fez diante aí desse fracasso midiático? Pois é, o Moraes ele teve que voltar atrás e ele voltou. A gente sempre falou, né? Pô, o Moraes é o tipo do cara que não recua. Então a gente já viu recentemente o Moraes começando a recuar. Esse foi o primeiro recuo, assim, bem explícito que a gente viu já tem algumas semanas. Ele recuou. Recuou não tão recuado, porque ele se deu depois por impedido de prosseguir naquela causa, porém manteve as prisões. Ou seja, o cara vai fazendo cagada em cima de cagada, né? Uma vez que ele se declara impedido, qualquer decisão que ele tenha dado anteriormente é imediatamente tornada sem efeito, não é isso? Claro. Nós já estamos com 6.000 pessoas. Exatamente, é cagada em cima de cagada. É aquela coisa que você não precisa ser um jurista, você não precisa ser um advogado, você não precisa ser uma pessoa nem que estuda. É só você ter algum tipo de lógica na cabeça que você entende. Espera aí, o cara se diz impedido para julgar o sujeito porque mostra que ele seria alguém parcial. Mas esse mesmo cara que está impedido porque ele se julga parcial, ou seja, ele iria ser injusto com a pessoa, ele coloca essas pessoas na cadeia. Cara, é só no Brasil que essas cagadas desses juízes não tem nenhum tipo de impeachment ou algo assim. Logo no início da live. Vocês são maravilhosos. Não é isso? Se ele se declara impedido de julgar, eu estou impedido aqui, não posso julgar. Nenhuma decisão dele anterior tem que subsistir. Todas são imediatamente tornadas sem efeito. Mas não. Ele foi e lançou mais uma daquelas decisões alexandrinas e se deu por impedido e, ao mesmo tempo, manteve a prisão. Pessoal, na justiça brasileira, existe a justiça, né? Existe o Código Penal, existe a nossa Constituição e existe a justiça alexandrina. A justiça alexandrina é aquilo que não se encontra em nenhum livro de direito, em nenhuma Constituição, em nenhum Código Penal, mas é aplicável pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele tem o poder da lei alexandrina, tá? Claro que isso é uma ironia, mas é isso que acontece. Ele rasga a Constituição e ele faz o que ele quiser. Olha, é uma cagalhança jurídica que esse sujeito está fazendo no Brasil. E agora a galera já não tem mais como sustentar esse sujeito. Ele está pesado. Ele se tornou muito pesado para o sistema. E outra coisa, ele já fez o que o sistema queria que ele fizesse. Ele já cumpriu a utilidade dele na medida em que, por meio do TSE, o Lula voltou a ser um cara elegível e foi posto na cadeira presidencial, com o empurrãozinho do TSE, que agiu parcialmente, totalmente
enviesado durante as eleições de 2022. Então, esse cara, o Alexandre de Moraes, ele já fez o que ele foi designado para fazer, ou que se esperava que ele fizesse. Então, percebe que, a partir do momento em que ele já cumpriu essa missão dada, missão cumprida, não é mesmo? A partir do momento em que ele cumpriu a missão, vocês conseguem perceber que ele perde boa parcela do seu poder? Ele já passa a se tornar menos necessário. Ele já fez o que ele precisava fazer. Então, a juíza ela faz uma análise aqui aonde que o Alexandre de Moraes já cumpriu o mandato. Ele é um pau mandado, que ele cumpriu a missão. Então, missão dada, missão cumprida. Uma vez a missão sendo cumprida, agora ele começa a perder o apoio, porque não precisam mais dele. Agora podem se desfazer dele, então pode dizer que ele cai a qualquer momento. É essa a visão da juíza. Eu penso um pouco diferente, tá? Eu acho que essa missão ainda não terminou, e eu expliquei para vocês que é o seguinte, o Alexandre de Moraes, ele estava atirando estilo metralhadora, atirava para todos os lados. E agora, o Alexandre de Moraes, ele está atirando com sniper. Ou seja, a missão dele, eu concordo com a juíza, que era para botar o Lula aonde o Lula está, mas a missão dele também tinha a parte 2, que era tirar o Bolsonaro, e já tiraram, o Bolsonaro está inelegível, e ainda tem a parte 3, que é prejudicar muitos bolsonaristas, principalmente o pessoal do dia 8, aquelas pessoas que eles vão inventar que financiaram tudo isso, e também a tentativa de prender o Bolsonaro. Eu acho que a missão, parte da missão foi feita, a outra parte